Vamos continuar a resolução dos exercícios propostos em aulas anteriores. Esboço o gráfico das seguintes funções. Número 5, y igual a x elevado à quarta mais 2x ao cubo mais 1. Novamente, temos uma função polinomial, que, como já vimos, está definida para todo x real, e o domínio da função é o conjunto dos números reais. O gráfico da função toca o eixo vertical no ponto 1, já que o f de 0, o valor da função quando x é igual a 0, vai ser 0 elevado à quarta, mais 2 vezes 0 elevado ao cubo, mais 1, que dá 1. Podemos tentar determinar as raízes da função, ou seja, os pontos onde seu gráfico toca o eixo horizontal. Basta igualá-la a 0. Então, x à quarta mais 2x ao cubo mais 1 vai ser 0. Vamos reescrever a equação de uma forma mais conveniente. Vou escrever 2x elevado à quarta, eu aumentei x elevado à quarta aí, mais 2x ao cubo, mais 1, e como eu acrescentei x à quarta, eu vou subtrair x à quarta, menos x à quarta igual a 0. Agora, nos primeiros dois termos, podemos colocar 2x ao cubo em evidência, e a expressão se torna 2x ao cubo, vezes x mais 1, menos x à quarta igual a 0. Os dois últimos termos agora têm uma diferença de quadrados, que é um produto notável igual ao produto da soma pela diferença. E podemos reescrever a expressão como 2x ao cubo vezes x mais 1. E esse segundo termo eu posso escrever como 1 mais x ao quadrado vezes 1 menos x ao quadrado, é igual a 0. No último termo, aparece novamente uma diferença de quadrados que também pode ser reescrita como o produto da soma pela diferença. Então vai ficar 2x ao cubo vezes x mais 1 mais 1 mais x ao quadrado. E esse último termo eu posso escrever como 1 menos x vezes 1 mais x igual a 0. Perceba agora que nas duas parcelas temos o termo 1 mais x, que podemos colocar em evidência, ficando 1 mais x vezes 2x ao cubo mais 1 mais x ao quadrado vezes 1 menos x igual a 0. Desenvolvendo os termos dos colchetes, fica 1 mais x vezes 2x ao cubo, 1 vezes 1 dá 1, 1 vezes menos x dá menos x, x ao quadrado vezes 1 dá x ao quadrado vezes menos x dá menos x ao cubo, igual a 0. Agrupando os termos semelhantes aí, do segundo parênteses, fica 1 mais x vezes, eu tenho 2x ao cubo menos x ao cubo dá x ao cubo, mais x ao quadrado, menos x mais 1 igual a 0. Essa expressão será nula quando um dos fatores se anular, ou seja, quando 1 mais x for 0, ou seja, quando x for igual a menos 1. Então, o gráfico toca o eixo horizontal em x igual a menos 1. As outras raízes são as soluções da equação x ao cubo mais x ao quadrado menos x mais 1 igual a 0. A solução dessa equação não é tão simples de determinar. Mas como se trata de uma equação de terceiro grau, pelo menos uma raiz real ela tem. Então vamos nos contentar com essa informação. Pelo menos mais uma raiz. Os limites da função são o limite quando x tende ao infinito dessa função, que é um polinômio. Quando o x tende ao infinito aí, e trata-se de um polinômio, o limite vai ser o limite do termo de maior grau. Então é o limite de x elevado à quarta quando x tende ao infinito. Teremos um número muito grande positivo elevado à quarta, que também será positivo. Então esse limite tende ao infinito. A função tende ao infinito quando x tende ao infinito. O limite da função quando x tende a menos infinito vai ser o limite de x elevado à quarta quando x tende a menos infinito. Agora eu tenho um número muito grande negativo, mas ele está elevado a um expoente par. Então, o resultado é positivo. Então, esse limite também vai tender ao infinito. Então, a função tende ao infinito quando o x tende a menos infinito. A derivada da função o f' de x vai ser, a derivada de x elevado à quarta vai ser 4x elevado ao cubo. A derivada de 2x ao cubo, 2 vezes 3 dá 6, então fica 6x ao quadrado. E a derivada de 1 é 0. Os pontos críticos são as soluções da equação, ou seja,
quando a derivada se anula. 4x ao cubo mais 6x ao quadrado igual a zero. Podemos colocar 2x ao quadrado em evidência. Então fica 2x ao quadrado vezes 2x mais 3 igual a zero. Essa expressão será nula quando um dos fatores for nulo. Quando 2x ao cubo for zero, ou seja, quando x igual a zero. No ponto onde o gráfico toca o eixo vertical, né, quando x igual a zero, a reta tangente é nula, também é um ponto crítico. Outra solução é quando 2x mais 3 igual a zero, passa do 3 para o outro lado, 2x é igual a menos 3, então o x vai ser menos 3 meios. O valor crítico, né, o valor da função neste ponto, vai ser o f de menos 3 meios, que é menos 3 meio a quarta, mais 2 vezes menos 3 meio a terceira, mais 1. O número negativo elevado a um expoente par é positivo, e 3 elevado a quarta é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que dá 81. E 2 elevado a quarta vai ser 16, então fica 81 sobre 16 mais 2 vezes. Agora eu tenho um número negativo elevado a um expoente ímpar, vai dar negativo. E 3 elevado a 3 vai ser 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. E 2 elevado ao cubo é 8. Então fica menos 27 sobre 8 mais 1. Fazendo a multiplicação aí, fica 81 sobre 16. Mais 2 vezes menos 27 dá menos 54 sobre 8 mais 1. Tirando o mínimo comum dá 16. 16 dividido por 16 dá 1 vezes 81 dá 81. 16 dividido por 8 dá 2 vezes menos 54 dá menos 108. 16 dividido por 1 dá 16 vezes 1 dá 16. Somando 81 menos 108 mais 16 dá 11, então o resultado é negativo, né? Dá menos 11, 16. Neste ponto também a reta tangente à curva é horizontal. Como agora a expressão para a derivada é um polinômio do terceiro grau, para determinar os sinais da derivada, vamos calcular seu valor para um valor de x em cada intervalo. Então, para x menor que menos 3 meios, vamos calcular o valor da derivada em x igual a menos 2. Então, f' de menos 2 vai ser 4 vezes menos 2 ao cubo, mais 6 vezes menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao cubo vai dar menos 8, né? Vezes 4 dá menos 32. Menos 2 ao quadrado dá 4 vezes 6 dá 24. Menos 32 mais 24 dá menos 8. Então, a derivada é negativa nesse intervalo e a função é decrescente. Para o intervalo menos 3 meios menor que x menor que zero, vamos calcular o valor da derivada em x igual a menos 1. Então, o f' de menos 1 vai ser 4 vezes menos 1 ao cubo, mais 6 vezes menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao cubo dá menos 1 vezes 4 dá menos 4. Menos 1 ao quadrado dá 1 vezes 6 dá 6. Menos 4 mais 6 dá 2. Então, a derivada é positiva nesse intervalo e a função é crescente. Para o intervalo x maior do que zero, vamos calcular o valor da derivada em x igual a 1. O f' de 1 vai ser 4 vezes 1 ao cubo mais 6 vezes 1 ao quadrado. Que vai dar 4 mais 6, que é igual a 10. Então, a derivada é positiva nesse intervalo e a função é crescente. A derivada segunda é: a derivada de 4x ao cubo vai ser 3 vezes 4, 12x ao quadrado. E a derivada de 6x ao quadrado, 2 vezes 6 dá 12x. Então, fica 12x ao quadrado mais 12x. Ela será nula, né, para a gente achar os pontos de inflexão, quando 12x ao quadrado mais 12x igual a zero. Podemos colocar 12x em evidência, fica 12x vezes x mais 1 igual a zero. Essa expressão será nula quando um dos fatores for nulo. Quando 12x for zero, ou seja, quando x igual a zero. Então, o ponto onde a curva toca o eixo vertical é um ponto crítico, né, quando a derivada é nula, e um possível ponto de flexão, né, quando a derivada segunda é nula. Outra possibilidade é quando x mais 1 for zero, ou seja, quando x for igual a menos 1. Uma das raízes da função também é um possível ponto de inflexão. Agora, a expressão da derivada segunda é um polinômio do segundo grau, cujo gráfico é uma parábola, e como o termo quadrático é positivo, ela é côncava para cima. A derivada segunda é positiva para x menor que menos 1, maior que zero. Nesses intervalos, a função é côncava para cima. No intervalo menos 1 menor que x menor que zero,
a derivada segunda é negativa e a função é côncava para baixo. Agora podemos esboçar o gráfico, né? A função tende ao infinito, quando x tende a menos infinito, e decresce, já que a derivada é negativa, neste intervalo, até atingir o primeiro ponto crítico. Perceba que, necessariamente, a curva toca o eixo horizontal, que corresponde a uma raiz desconhecida da função. Depois cresce, já que a derivada é positiva, e atinge uma raiz, né? Toca o eixo horizontal. Perceba que a função é côncava para cima no intervalo x menor que menos 1, já que a derivada segunda é positiva nesse intervalo. Continua a crescer até atingir o segundo ponto crítico, que também é um ponto de flexão, né? No intervalo em questão, ela é côncava para baixo, porque a derivada segunda é negativa nesse intervalo. Finalmente cresce e tende ao infinito, quando x tende ao infinito. Perceba que para x maior do que zero, a função é côncava para cima, uma vez que nesse intervalo a derivada segunda é positiva. Na próxima aula a gente continua a resolução, para não ficar uma aula muito comprida.